Bom, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a nossa atividade da parte de Eletrodinâmica 2. Falaremos aqui um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm, a lei de Ohm-Pouillet e o cálculo de resistências equivalentes. Então, eu vou fazer a leitura da questão com vocês e logo em sequência a gente inicia, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Calcule a resistência equivalente em cada caso. Então aqui eu já coloquei os circuitos para vocês. Vamos calcular juntos, pessoal? 1A. Os pontos do seu circuito são de A até B. Então, a diferença de potencial de A até B faz com que saia uma corrente de A e chegue até B. Portanto, quando a corrente sai do circuito, do ponto A no circuito, ela chega aqui e encontra uma divisão. Então, ela se divide em I1 e I2. Logo, se neste ponto ocorre uma divisão de correntes, as correntes que passam no resistor de 20 ohms e 30 ohms são diferentes. Logo, esses dois resistores estão em paralelo, né, pessoal? Então, se estão em paralelos, vamos usar produto pela soma. Então, resistência equivalente será igual ao produto de 20 e 30 pela soma 20 mais 30. Bom, 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. 60 dividido por 5 dá 12 ohms. Então, a resistência equivalente aqui é de 12 ohms. Beleza? Letra B. Bom, se de A até B temos um potencial, uma corrente sai de A e chega em B. Quando ela chega neste ponto, ela encontra dois caminhos possíveis. Então, ela se divide em I1 e I2. Logo, se ela se divide em I1 e I2, os resistores de 12 e 6 estão em paralelo. Logo, novamente, utilizaremos o produto pela soma. Produto de 12 e 6 pela soma de 12 com 6. Então, vamos lá, pessoal. 12 vezes 6, 72. 12 mais 6, 18. 72 dividido por 18, 4 ohms. Então, 4 ohms é a resposta da resistência equivalente no circuito B. Letra C. Potencial de A até B, né? Então, a corrente sai de A e chega em B. Quando ela chega neste ponto, ela encontra novamente uma divisão. Então, I1 e 2. Então, se ela encontra uma divisão, os resistores de 60 e 60 estão em paralelo. Logo, a resistência equivalente seria calculado como o produto pela soma. Produto de 60 com 60 sobre a soma 60 mais 60. 60 vezes 60, 3.600. 60 mais 60, 120. Corta um zero com zero. 360 dividido por 12, 30. Aqui, galera, tem uma propriedade bem interessante aqui do nosso circuito. Se os resistores estiverem em paralelo e forem de mesmo valor, primeiro que a corrente ela vai se dividir igual, tá? Aqui o intuito não é calcular a corrente, mas se fosse, saberíamos que I1 é igual a I2, nesta divisão. Como os resistores são iguais, ao calcularmos a resistência equivalente, o valor deu metade, né, deles. Portanto, se você pegar circuitos que têm resistências iguais e estão em paralelo, eu posso afirmar na hora que a resistência equivalente entre dois deles será 30. Metade, no caso, né? Como aqui é 60, deu 30. Beleza? Vamos ver a letra D? De novo, uma diferença de potencial de A até B. Corrente sai de A e chega em B. Então, neste ponto, ela encontra uma divisão agora por três caminhos possíveis. Então, I1, I2 e 3. Logo, temos três resistores de 60 em paralelo. Veja, se calcularmos de 60 com 60, acabamos de ver, né, galera? Tem que dar 30. Então, a resistência equivalente calculada na primeira vez que você olha para dois resistores, 60 com 60, vai dar 30, metade, como discutimos aqui, não precisamos nem fazer a conta. Agora, esses dois resistores foram reduzidos a um único resistor, que estará em paralelo com o de 60. Esse único resistor vale 30 em paralelo com 60. Então, a resistência equivalente final do meu circuito será calculada como 30 vezes 60 dividido por
30 mais 60. Então, vamos lá? 60 vezes 30, 1.800. 60 mais 30, ou 30 mais 60, 90. Corta um zero com zero. 180 dividido por 9, 20 ohms. Beleza, pessoal? Nem precisa fazer conta quando eles estiverem em paralelo e tiver o mesmo valor. Só afirmar que vai dar metade, tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras? Letra E, vamos lá, letra E. Então, na letra E temos aí um potencial de A até B, né? Tudo bem? Portanto, a corrente vai sair de A. E olha só o que vai acontecer aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai encontrar dois caminhos possíveis. Um aqui por cima, que não tem nenhum resistor, e um reto. Veja, se ela for reto, ela encontra um resistor de 60. Se ela vier por aqui, ela não encontra resistência alguma. Lembra que a corrente sempre segue o caminho mais fácil para ela? Então, aqui não há divisão de corrente, ela não passa aqui, ela vem inteiramente pelo fio de cima, pelo ramo de cima. Então, o I total veio. Quando chega aqui, ó, ela tem que chegar até B. Então, segue seu caminho, encontra o resistor de 60. E quando chega aqui, ó, cuidado, ela não desce, né? Porque ela não pode voltar. Então, ela termina o caminho dela para chegar até B, passando apenas por um único resistor de 60. Então, aqui vem o I total. E o I total passa nesse resistor de 60, finalizando o seu caminho para chegar em B. Portanto, a resistência equivalente será uma resistência única de 60. Tá aí uma questão bem conceitual, né, galera? 60 ohms. Tá aí uma questão bem conceitual, tá? Vamos ver a letra F? Muito parecida com o que a gente fez na letra D, né, galera? A corrente vai encontrar três caminhos possíveis. Portanto, esses três caras estão em paralelo. I1, I2 e I3. A diferença daquela questão na letra, no item D para esta é que lá eram todos iguais, era mais fácil. Aqui a gente vai ter que fazer duas resistências equivalentes, né? Então vamos lá. 60 com 30, resistência equivalente 1. Será 60 vezes 30, produto pela soma, né? Dividido por 60 mais 30. Então, quando calculamos aqui 60 vezes 30, nos dá um valor de 1.800, né? Como já havíamos feito. 60 mais 30, 90. Corta, corta. 180 por 9, 20. Cuidado! Esses dois resistores foram reduzidos a um único resistor aqui, que vale 20. Agora, pessoal, se eu tenho um resistor que resultou desses dois que vale 20, com um outro que vale 20 também, eu posso afirmar que a resistência equivalente aqui deve ser quanto, hein? Ó, de novo, 20 com 20 vai me dar quanto, pessoal? Tem que dar 10, né, galera? Metade do valor deles. Então, a resistência equivalente final será 10. Não precisa nem fazer conta. Paralelos de mesmo valor, o resultado é metade do valor deles. Vamos ver a letra G. Muito parecido com isso aqui, né, galera? Então, vamos fazer divisão de novo aqui, ó. I1, I2, e desce aqui 1 e 3. Temos aí, de novo, produto, né, pela soma e produto pela soma. Vamos fazer primeiro com 6 e 3. Resistência equivalente 1 será produto de 6 e 3 dividido pela soma de 6 com 3. Então, isso aqui, 6 mais 3, 18. 6 mais 3, 9. Isso daqui vai dar 2 ohms. Então, esses dois carinhas foram reduzidos a um único de 2 ohms. Agora, 2 ohms com 2 ohms vai resultar na metade deles, que vale 1, né, galera? 1 ohm. Tudo bem? Então, letra G, 1 ohm. Bom, agora temos aqui a letra H, né? H vai ser 45 e 30, de novo em paralelo. E 1, e desce aqui 1 e 2. Então, vamos lá? Nossa resistência equivalente será produto pela soma. Então, 45 vezes 30, dividido por 45, mais 30. 45 vezes 30 dá 1.350. 45 mais 30, 75. 1.350 dividido por 75, 18
ohms. Tá aí, galera. Vamos ver as últimas duas, a I e a J? Então, vamos lá. Vamos ver a I e a J. Agora, 72 e 24. Veja, divide-se novamente em I1 e I2. Então, essa resistência equivalente seria calculada de novo por um produto pela soma. 72 vezes 24, dividido por 72 mais 24. 72 vezes 24 dá 1.728. 72 mais 24, 96. 1.728 dividido por 96 também dá 18 ohms. Galera, 18 ohms. J. Novamente, a corrente encontra dois caminhos possíveis, então ela se divide em I1 e I2. Vamos calcular aí essa resistência equivalente com esses dois carinhas em paralelo? Resistência equivalente será o produto de 15 e 10 pela soma de 15 com 10. Então, isso aqui dá 150 dividido por 25. 150 dividido por 25, 6 ohms, pessoal. Então, tá aí a primeira questão para a gente treinar bastante esses cálculos aí de resistência equivalente. Tá legal? Vamos dar uma olhada na questãozinha de número 2. Podem ver que eu já montei a base da questão aqui. Eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Questão número 2 fala o seguinte. No circuito esquematizado, determine a corrente elétrica em cada um dos resistores. Então, a corrente elétrica em cada resistor. E a resistência equivalente. Então, são duas perguntas. O I em cada R, né? E também a resistência equivalente. Vamos calcular a primeira resistência equivalente? Vamos lá. Sempre olhando o caminho da corrente, hein, pessoal? Sempre olhando o caminho da corrente, ó. De A para B, a corrente tem que sair daqui e chegar aqui. Então, a corrente vem como o I total. Quando ela chega neste ponto aqui, ó, ela encontra três caminhos possíveis, veja. Ela pode vir por aqui, ela pode vir por aqui e ela pode ir por baixo. Então, ela se divide em três caminhos, certo? Vou chamar esse caminho de cima aqui de caminho 1, então corrente 1. Esse caminho aqui do meio de caminho 2, então I2. E este caminho para baixo de caminho 3, beleza? Agora, perceba o seguinte. A corrente 1, ela passa por dois resistores sem sofrer alteração. Portanto, os resistores 6 e 24 estão em série. Os resistores 8 e 4 têm como corrente 3, ela também não muda, portanto, eles também estão em série. E esse de 20 está em paralelo com esse cálculo em série e esse cálculo em série. Lembrem-se que em série a resistência só soma, né? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui, ó. 6 mais 24 dá 30. Então, imaginem que aqui em cima temos um ramo apenas com uma resistência que vale 30. O ramo de baixo, 8 mais 4 dá 12. Então, temos um ramo aqui com uma única resistência que vale 12. Portanto, 30 com 20 com 12. Então, o nosso cálculo será feito em cima de um novo circuito que tem um esboço neste formato aqui, ó. Uma resistência em cima, uma no meio e uma embaixo. Sendo que a resistência de cima será a soma desses dois, que é 30. A resistência do meio permanece 20 e a de baixo, a soma de 8 com 4, que é 12. Vamos fazer primeiro 30 com 20, ó. Resistência equivalente 1 será o produto de 30 com 20, dividido pela soma de 30 e 20, certo? Então, 30 vezes 20, 600. 30 mais 20, 50. Corta dois zeros, 60 dividido por 5, 12 ohms. Agora veja, perceba, esses dois carinhas foram reduzidos a um único de 12, que está em paralelo com 12. Nem precisa fazer conta no final, né, galera? 12 em paralelo com 12, como tem mesmo valor e estão em paralelo, a resistência equivalente é metade do valor deles, portanto, 6 ohms. Está aqui uma
das respostas da questão. Resistência equivalente do circuito, 6 ohms. Agora, vamos lá. Ele pediu também o valor das correntes em cada resistor. Então, olha só. Aqui em cima não temos um resistor que vale 30. Aqui em cima, aqui no meio temos um que vale 20 e embaixo temos um que vale 12, né? O que você pode fazer? Você pode vir aqui e pensar assim, bom, como tudo está em paralelo, eu posso afirmar que a DDP que temos aqui no resistor de 30, no de 20 e no de 12 é a mesma e vale 60, como a questão colocou. Então vamos calcular a nossa corrente 1, que passa nos resistores 6 e 24? Vamos lá? Eu sei que a DDP 1 é igual à resistência equivalente aqui de cima, que eu vou chamar de R1, vezes a nossa corrente 1. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. De novo, como está em paralelo, a DDP é a mesma nos três resistores, nas três somas aqui, né? Então, como estamos trabalhando aqui em cima, que é essa parte, estamos falando de uma DDP que vale 60, uma resistência equivalente aqui em cima que vale 30 e uma corrente que queremos descobrir. Então, 60 dividido por 30 é igual a I1, portanto, I1 vale 2 amperes. Então, sabemos que a corrente que passa nos resistores 6 e 24 vale 2. Faremos o mesmo processo agora aqui no meio para calcularmos I2. O 2 é igual a resistência 2 vezes I2. De novo, como a DDP, ou como o circuito está em paralelo, a DDP em cada resistor é a mesma. Então, 60. Resistência 2 é a do meio, né? 20. E nosso I2 é o que queremos descobrir. Portanto, 60 dividido por 20 é igual a I2. Logo, nosso I2 será 3 ampere. 3 ampere é o valor da corrente 2 que passa no resistor 20. Por fim, o nosso I3, mesma coisa, DDP 3 igual resistência 3 vezes I3. DDP 3, 60, igual resistência 3 aqui embaixo, ó, 8 mais 4, 12. 12 vezes I3. Portanto, 60 por 12 é igual ao I3. Logo, o nosso I3 é 60 dividido por 12, que vale 5 amperes. 5 amperes é a nossa corrente 3 que passa nos resistores de 8 e 4. Galera, para você confirmar, para ver se você acertou, vamos somar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que o I total deve dar 10. Se temos a resistência equivalente, a DDP total, calcularemos o I total para ver se corresponde a essa soma. E aí você consegue ver se está errado alguma coisinha aqui. Então, DDP total igual a resistência equivalente vezes o I total. O total é o mesmo U que vínhamos usando, porque está tudo em paralelo. Então, 60. Resistência equivalente, 6 vezes I total. Então, 60 dividido por 6 é igual ao I total. Logo, nossa corrente total, 60 dividido por 6, 10 ampere, que é exatamente a soma das correntes que vínhamos calculando em cada ramo, né, galera? Então, tá corretíssimo. Cada corrente em cada resistor está aqui. A resistência equivalente do circuito está aqui e aqui está a confirmação da sua resposta. Tá legal? Vamos ver agora a questão número 3. Vou fazer a leitura com vocês, tá bom? Vamos lá. Ache o sentido e calcule a intensidade da corrente no circuito a seguir. Bom, pessoal, aqui temos um circuito elétrico formado por 4 resistências e 2 fontes. Então, podem ser geradores ou receptores, não sabemos. Logo, quando temos mais de uma fonte no nosso circuito, usamos a lei de Ohm-Pouillet. Na lei de Ohm-Pouillet, nós podemos pensar na DDP de um ponto até ele mesmo, lembram? Eu vou começar olhando esse ponto. Você poderia ter escolhido cada um deles. Então, primeiro passo, escolha um ponto. Segundo passo, escolha arbitrariamente a saída da corrente, para qual sentido você quer, para cima ou aqui para o lado no caso. Você escolhe. Eu escolho o sentido da saída da corrente aqui para cima, né?
Então, o nosso I vai se deslocar para cima. Vou chamar esse ponto de ponto A. Então, sabemos que a DDP de A até A, daqui até aqui, vale 0, certo? Porque se calcularmos VA menos VA, como tem o mesmo valor, isso é 0. Então, a DDP deste ponto até ele mesmo é 0. Então, esse 0 tem que ser igual à soma das DDPs em toda a passagem da corrente. Então, vamos lá. Quando a corrente atinge esse resistor, como calculamos a DDP aqui? R vezes I, né? Então, 4 vezes a corrente que está indo. R vezes I. É o nosso U gasto aqui. Agora, aqui em cima, a corrente já está aqui. Mais R vezes I. Não sabemos a corrente, né? Agora, a corrente chegou aqui atingindo a placa negativa. Então, menos quanto? Menos a DDP de 20. Menos 20. Desceu. Encontrou o resistor de 3, mais R vezes I. Chegou aqui e encontrou uma placa positiva, galera. De quanto? 10 volts, mais 10. Chegando aqui, encontra outro resistor, mais 2 vezes I. Agora, vamos lá. 0 igual. Vamos somar os termos semelhantes. Ó, 4i mais 1i, 5. Mais 3i, 8i. Mais 2i, 10i. Então, 10i. Só tem um número aqui, né? Ah, minto, tem dois números, né? Menos 20 mais 10, menos 10. Certo? Menos 20 mais 10, menos 10. Então, jogando o menos 10 para lá, ficamos com 10 igual a 10i. Portanto, 10 dividido por 10, nossa corrente vale 1 ampere. Veja, pessoal, a corrente sempre assume valores positivos, né? Sua corrente em módulo deu 1. E na nossa conta deu positivo de 1. Logo, podemos concluir que acertamos logo de cara o sentido da corrente. Se você tivesse errado o sentido, você que tivesse colocado para cá, por exemplo, teria dado menos 1. Aí é só você afirmar que o sentido da corrente é o oposto do que você adotou. Então, podemos afirmar aqui que acertamos o sentido da corrente, ó, esse sentido circular da corrente, este sentido aqui, é o chamado sentido o quê? Horário do relógio, né, galera? Sentido horário. Tudo bem? Sentido horário com valor de 1 ampere. Agora vamos lá. Ah, galera, aqui eu esqueci de colocar. No ponto A aqui nessa questão, você tem um aterramento, né? No desenho dá pra ver aí. Aqui, pronto. Vamos dar uma olhadinha na questão número 4? Considere o circuito em esquema a seguir, onde o ponto A foi ligado à terra. É um aterramento aqui. A qual, por convenção, possui potencial elétrico nulo. Qual é a intensidade e o sentido da corrente elétrica no circuito? Vamos lá? É a mesma pergunta que temos aqui, pessoal, só que a diferença dessa questão é que ela já me traz o ponto onde o potencial é nulo, que é exatamente no ponto A, que é onde está aterrado, né? Então, com certeza, a minha corrente sempre sai da onde eu adoto como 0, né? Que aqui no caso é esse ponto A. O que eu vou ter que fazer é adotar o sentido da corrente, ou para a direita ou para a esquerda. Vamos adotar para a direita? Adotando a saída aqui para a direita, ó, o nosso I, vamos calcular aí o valor usando a lei de Ohm-Pouillet. Sabemos que a DDP de A até A é a mesma coisa que eu subtrair o potencial de A com A, e isso aqui dá 0. Desta forma, 0 é igual ao quê? Vamos lá, encontramos a parte negativa da placa de 100, então menos 100. Corrente vem, encontra o resistor de 5, mais 5i, né? A DDP aqui. Encontramos a parte positiva desta placa de 20, então mais 20. Passamos por D, encontramos aqui um de 3, então 3 vezes 1. Encontramos um resistor de 10, 10 vezes I. Encontramos um resistor de 2, 2 vezes I. E finalizamos aqui. Então, aplicando a lei de Ohm-Pouillet. Vamos somar os termos semelhantes? 5i mais 3i mais 10i mais 2i nos dá um valor de 20i, certo? Menos 80, menos 100, já dei a resposta, né? Mais 20, menos 80. Jogo 80 para o lado de lá, 80 é igual a 20is, corta um 0 com 0, o nosso I corresponde a 8 dividido por 2, que dá 4 amperes. Então, temos aqui, ó, 4 amperes de corrente. Então, se deu positivo, já acertamos o sentido da corrente, né, galera? A corrente, eu vou fazer aqui dentro, ó, ela vai nesse sentido também,
que é o famoso sentido horário do relógio, né, galera? Bom, vamos dar uma olhada na questão número 5, que está ligado a isso aqui. Vamos lá. Qual é o potencial elétrico de cada um dos pontos A, B, C até o F no circuito anterior? Bom, galera, agora vamos lá. Para que possamos calcular o potencial em pontos que desejamos, nós precisamos calcular entre dois pontos, tá bom? Então veja, se começarmos do ponto F, já sabemos que o ponto A tem potencial zero. Então vamos calcular o potencial do ponto F usando o potencial, a variação de potencial, a DDP, entre F e A. Então, sabemos que entre A e F temos apenas esse resistor, então vamos calcular a DDP aqui. Então, sabemos que o potencial F menos o potencial A, diferença desses dois potenciais, me dá o potencial aqui, que é R vezes I. 2 vezes o I, que vale 4. Então, VF menos o potencial de A, que já sabemos que é 0, é igual a 8. Portanto, o potencial F é igual a 8 volts. Beleza? Temos aqui um dos potenciais de um dos pontos. Agora, vamos na ordem. Ó. FA, agora vamos fazer A e B para descobrirmos do B. Então, vamos lá. VA menos VB, entre eles só tem uma placa de potencial 100, né? Só que aqui o nosso potencial é menos 100, certo? Porque ó, a corrente encontra a primeira parte negativa. Então, temos aqui menos 100 volts de potencial entre A e B. Logo, se o A é 0, menos o VB queremos descobrir igual a menos 100, ó, negativo com negativo dá positivo, VB vale 100 volts. Potencial no ponto B, 100 volts. Agora, B até C, só temos essa resistência, mas vamos lá. VB menos VC igual a R vezes I, que é 5 vezes a corrente, que vale 4. Então, VB já sabemos que é 100, menos VC igual a 20, menos VC igual a 20, menos 100. 20 menos 100 é menos 80, menos com menos mais, potencial C dá positivo de 80 volts, certo? Vamos fazer entre C e D? VC, potencial em C, menos potencial em D, a corrente encontra a placa com 20, né, galera? Então, C já temos que vale 80, menos potencial em D, igual a 20, menos potencial em D é 20, menos 80, 20 menos 80 é menos 60, né, galera? Então, menos com menos, mais, potencial em D vale 60 volts. Então, já estamos no ponto D. Agora, D e E. Menos V, potencial em D menos potencial em E, só tem um resistor aqui. Então, R vezes o I. Portanto, o nosso D é o que queremos... Não, o D já temos que é 60, né? Menos V igual a 4 vezes 3, 12. Menos V igual a 12 menos 60. 12 menos 60 dá menos 48. Menos com menos mais. Então, V é igual a 48 positivo, certo? De E até F, galera, se formos calcular, descobriremos aí o F novamente como 8. Portanto, pessoal, temos aqui os potenciais dos pontos A, que é 0, B 100, C 80, D 60, E 48 e F como 8 novamente, fechando o circuito. Tá legal? Então, pessoal, espero poder tê-los ajudado aí nas resoluções de cálculo de resistência equivalente, uso da primeira lei de Ohm e lei de Ohm por E. Tá legal? Um beijo!